Olá, galera! Aqui é a professora Lorena, professora de Biologia, e hoje vamos comentar, discutir sobre as características de dois filos animais, que são os poríferos e os quinidários. Esses conteúdos vocês podem conferir no capítulo 7 do livro didático de vocês, tá bom? Então, aqui começando, só para vocês se situarem, nós vamos discutir, como eu disse, dois filos animais, que são os poríferos e os quinidários. Depois nós vamos conhecer alguns outros grupos de filos do reino Animalia, tá bom? Então, começando aqui pelos poríferos, que são esses animais que têm características bem particulares. A começar pelo nome deles, né? Poros vem de poro e foros portador de, então são animais portadores de poros. A gente vai encontrar espécies de tamanhos variados aí, desde pequenininhos, com poucos centímetros até 2 metros de comprimento. Nós temos ainda aí como característica que são animais pluricelulares, claro, e são parazoários. Parazoários porque, se vocês bem se recordam na aula anterior, nós vimos que as esponjas, eles não chegam a formar tecidos verdadeiros, né? Eles não formam tecidos verdadeiros, então dessa forma eles são classificados como parazoários. E são animais aquáticos, predominantemente marinhos, vivem presos ao substrato, então eles são sésseis, e podem ter simetria radial ou nenhuma simetria, portanto são classificados como assimétricos. Além disso, esses animais têm um endoesqueleto que pode ser feito de calcário ou de material silicoso, ou ainda pode ser formado de material orgânico, como as fibras de espongina. Outra característica marcante desse grupo é que eles são filtradores, ou seja, justamente por ter esse corpo cheio de poros, isso permite a entrada de água e levando junto com ela, né, os nutrientes, as partículas que estão em suspensão. Então, esses animais aproveitam essas partículas que estão lá, fazendo a filtração da água que entra no corpo deles. Olhando aqui a estrutura dos poríferos, nós identificamos alguns tipos especiais de células, inclusive essas que formam aqui os poros externamente no corpo das esponjas, célulazinhas que vão ter um canal que vai permitir a entrada de água. Temos também aqui, internamente, a presença de células flageladas, que são os coanócitos. A gente vai falar sobre elas mais à frente, que especialmente estão relacionados com a digestão intracelular desses animais. Aqui, dentro dessa região mais interna das esponjas, tem uma cavidade que é chamada de átrio. É por onde a água vai circular, e aqui nós temos uma abertura para o ambiente externo, que é o ósculo, que vai permitir a saída da água. Nós temos ainda a presença de estruturas que vão formar o esqueleto, que eu acabei de mencionar, das esponjas, que são essas espículas. São estruturas rígidas que vão justamente estar relacionadas à sustentação do corpo das esponjas. Mas aqui, mais na frente, a gente vai ver outras estruturas e tipos especiais celulares, como, por exemplo, os pinacócitos, que são essas células aqui de revestimento externo do corpo desses animais, ó. Esse aqui que fica do lado de fora. Elas também, essas células, os pinacócitos, inclusive eles vão fagocitar partículas maiores que vêm junto com a água. Então, os coanócitos vão aproveitar partículas menores para fagocitar, né? E os pinacócitos, eles também podem fagocitar partículas maiores que vão chegar aqui. Então, ó, de novo, os coanócitos, que vão revestir internamente o corpo das esponjas, e nós temos os porócitos, que são essas células que vão permitir a passagem de água para dentro do corpo das esponjas.
Temos ainda os amebócitos, que são células que têm um movimento ameboide e vão ajudar na distribuição de nutrientes, de alimentos para as outras células do corpo da esponja. E por fim, os esclerócitos, que vão ser responsáveis pela formação do esqueleto, né, das espículas que vão formar o esqueleto dessa esponja. Analisando a fisiologia desses animais, nós temos aqui uma imagem ampliada do coanócito, que é aquela célula flagelada, que é onde vai ocorrer a digestão intracelular das esponjas. Então, a água vai entrar junto com as partículas de alimento. Essas partículas menores vão ser fagocitadas aqui e vão formar os vacúolos digestivos. Outra forma também de aproveitamento de nutrientes vai ser pelos amebócitos. Lembra que são aquelas células que vão estar presentes ali, fazendo parte do corpo desse animal, que vão ajudar a distribuir nutrientes. E o que não for mais aproveitado dentro dessa célula vai ser liberado para o ambiente externo, trocando para o ambiente, para a água, liberando esses resíduos. Lembrando, as esponjas não têm sistema digestório, ele é ausente. Como eu disse, a digestão é exclusivamente intracelular. São animais filtradores. Normalmente eles se alimentam de plâncton, partículas orgânicas. São aquelas partículas que ficam em suspensão na água. Zooplâncton, fitoplâncton, né? Nós temos aqui também que os coanócitos vão ter esse papel de fagocitar os nutrientes e os amebócitos vão distribuir, como eu já expliquei. O sistema circulatório está ausente, então a difusão das substâncias vai ocorrer nos espaços entre as células. O sistema excretor também não existe, então a difusão vai ocorrer para o meio externo. E o sistema respiratório também não existe, as trocas respiratórias vão ocorrer com o meio. E o sistema nervoso está ausente nesses animais. As esponjas podem ter 3 formas corporais, que é de ascon, de sicon e de leucon. A forma de leucon é mais volumosa. Aqui algumas classes, né, de esponjas para vocês conhecerem. E lembrando que as esponjas têm um bom poder de regeneração. Se você fragmentar, você desfazer uma esponja e deixar em um ambiente com água, elas conseguem se rearranjar, se reorganizar, formando novas esponjas. A reprodução. Quanto à reprodução, elas podem fazer isso de forma assexuada, por brotamento, onde vai surgir um broto lateral no indivíduo adulto, e ele pode se desprender tendo a sua própria vida, encontrando aí um substrato e desenvolvendo aí um novo indivíduo. Ou a reprodução pode ocorrer de forma sexuada. Então, na reprodução sexuada, é do jeito que nós conhecemos. Um indivíduo macho vai produzir espermatozoide, uma esponja fêmea adulta também vai produzir os seus oócitos, e aqui dentro vai ocorrer a fecundação. Como resultado dessa fecundação, vai formar um zigotinho que depois se desenvolve em uma larva que vai sair livre, linda, lá nadando na água e encontrando condições favoráveis vai brotar ali, vai originar uma nova esponja. Agora, finalizamos essa primeira etapa que foi sobre os poríferos, nós vamos comentar agora as principais características dos quinidários. Incluem quem? Os corais, as anêmonas do mar, as hidras, as caravelas e as águas-vivas. O próprio nome do filo, Quinidae, quer dizer urtiga. Isso porque esses animais são famosos por produzir substâncias urticantes que causam queimadura. Alguém aqui conhece alguém ou já levou uma queimadura ao tocar em um quinidário? Uma água viva, né?
Então, antigamente, esse filo de animal era chamado de coelenterado. Eram os animais do filo dos coelenterados. Eles são diblásticos, né? Nós somos os únicos animais diblásticos que nós vimos, só tem ectoderme e endoderme. A simetria do corpo deles é radial e eles vão formar alguns tecidos. Então, existem equinidários de vida livre ou formando colônias nesses ambientes aquáticos. Eles não apresentam esqueleto e, como eu já falei, tem como seus representantes as hidras, olha a hidra aqui, as anêmonas do mar, né? E os corais, por exemplo. Nós vamos identificar dois tipos morfológicos de equinidários, os pólipos, que eles vão ter essa constituição aqui. Eles vão ser sésseis, né? Vão viver presos a um substrato, ou então se arrastando sobre ele. Eles vão ter esses tentáculos e vão ter a boca, mas lembra que ele não tem ânus, certo? Ele só tem boca. E vão ter essa cavidade gastrovascular. Já as medusas, elas vão ter essa forma aqui, certo? Elas são livre-natantes, diferentemente dos pólipos. Então, também elas vão ter boca, os tentáculozinhos e a cavidade gastrovascular. Olhando mais internamente a estrutura desses animais, nós vemos aqui um recorte de um quinidário. Então, nós temos aqui a gastroderme, as células que formam a gastroderme. Nós vemos que são células flageladas. Elas vão ter funções digestivas, né? Vão produzir enzimas digestivas que vão ajudar na digestão dos alimentos. Nós temos aqui uma camada de células que é a mesogleia, que é como se fosse um esqueleto elástico que vai dar mais plasticidade para esses animais. Nós temos aqui também a epiderme, que é a camada de células que vão fazer o revestimento do corpo dos quinidários. E nessa epiderme nós vamos identificar a presença dessas células que são os quinidócitos, tá? Esses quinidócitos, eles vão ter lá as substâncias urticantes que eu mencionei no início da aula, que vão causar queimaduras. Então, mais uma imagem aqui de um quinidócito que vai ter uma organela cheia de fluidos, substâncias nocivas, urticantes, e ainda vai ter esse quinidocílio aqui, que uma vez acionado, ele vai funcionar como um gatilho para que, encontrando uma presa ou então acionando um mecanismo de defesa contra um predador, ele vai lançar esse fio tubular aqui, que tem alguns espinhos que vai liberar algumas substâncias urticantes, causando queimadura ou mesmo paralisando uma presa. A digestão ela vai ocorrer externamente e depois de forma intracelular. Então, a digestão dos quinidários é extra e intracelular. Primeiro vai ocorrer a captura do alimento, que vai entrar pela boca, e depois vai chegar a cavidade gastrovascular, onde lá existem células que vão liberar enzimas digestivas que vão ajudar a fazer a digestão daquele alimento. E depois essa digestão vai ocorrer de forma intracelular, dentro das células. O sistema excretor é ausente, então elas vão eliminar os seus metabólitos diretamente no ambiente externo. O sistema respiratório também está ausente, então as células vão realizar as trocas respiratórias diretamente com o meio externo por difusão. O sistema circulatório também está ausente e o sistema nervoso ele já aparece aqui nesse grupo de animais. Então, é o primeiro grupo de animais que vai apresentar um sistema nervoso, ainda que seja um pouco rudimentar.
esse sistema nervoso é difuso, então o corpo todo desse animal vai ser inervado. Então nós vamos ter aí uma rede de células nervosas lá na mesogleia. E eles também vão apresentar o arco reflexo, né, que é essa capacidade de responder aos estímulos externos. Quanto à classificação, nós temos a classe dos anthozoários, que incluem as anêmonas do mar e os corais. Eles são formas polipóides, ou seja, vivem presos a um substrato, ou mesmo como algumas espécies se arrastando. Nós temos os sifozoários, que incluem as águas-vivas, que elas vão ter forma de medusa, que é essas bolsas translúcidas, né, que nós visualizamos nas águas-vivas. E tem a classe dos hidrozoários, que incluem as hidras, como vocês estão vendo aqui, e as caravelas. Então, nós vamos ter aqui nesse grupo dos hidrozoários, tanto na forma de pólipo, como na forma de medusa. E elas podem ser encontradas tanto em ambiente marinho como do ciclo. No caso aqui, a hidra são quinidários de ambiente do ciclo, de água doce. Então, na reprodução assexuada dos quinidários, ela vai ocorrer por brotamento ou por estrobilização. Então, por brotamento, vocês já devem conhecer, vai surgir um brotinho lá no corpo da forma adulta, ele vai crescendo e depois ele pode se desintegrar do corpo do adulto onde ele se originou. E aí, encontrando condições ideais, ele vai progredir. No caso da estrobilização, vamos ter aqui a parte assexuada, né? A partir de um indivíduo na forma de pólipo, onde nós vamos ter a liberação de formas de quinidários nas formas de medusa. Elas vão atingir a forma adulta, vão liberar gametas na água, que vai ocorrer então a fecundação desses gametas, a formação do zigoto e, consequentemente, a formação de uma larva. Essa larva, ela encontrando condições ideais, vai dar origem a um novo pólipo, reiniciando o ciclo. Na reprodução sexuada, nós vamos ter aqui um indivíduozinho macho, que vai produzir espermatozoides, vai lançar na água. Nós temos um indivíduo fêmea, que tem seu ováriozinho lá, vai receber esses espermatozoides e vai ocorrer a fecundação. Lá a gente vai ter a formação desse zigoto, que vai formando um brotinho, que vai saltar da forma adulta que o originou, e aí vai se desenvolver em um novo indivíduo. Então, é comum visualizar nesses animais a alternância de formas de vida, como, por exemplo, aqui nós temos uma forma de pólipo, a liberação de formas em medusa. Então, nós temos aqui a fase assexuada, que desse indivíduo na forma de pólipo vai ter a liberação de um indivíduo na forma de medusa, que vai atingir a forma adulta e vai liberar gametas, né, masculino e feminino. Aqui eu tenho uma medusa macho com uma fêmea, vai ocorrer a fecundação desses gametas, e aí vai ter, a partir desse zigoto formado, a produção de uma larvazinha, que é chamada de plânula. Essa plânula, encontrando condições ideais, vai formar um pólipozinho jovem, e então vai reiniciar o ciclo. Então, o que eu quero que vocês lembrem é que na forma de pólipo vai ocorrer a fase assexuada, e aí, liberando essa forma na forma de medusa, essas medusas se encontrando, né, liberando seus gametas, vão constituir a fase sexuada, e assim o ciclo reinicia. Uma questão preocupante envolvendo os quinidários é o branqueamento dos corais que tem sido observado ultimamente, principalmente em função do superaquecimento da Terra, né, com o aquecimento global.
Por quê? Porque o aquecimento global ele está aumentando consideravelmente a temperatura da água. E isso causa um estresse térmico muito grande para as espécies que vivem ali nesses ambientes, como nos recifes de coral. Vocês sabem, ou vão ficar sabendo agora, que os corais, gente, eles são naturalmente, eles têm um esqueleto branco, né? Que eles são feitos de calcário. E aí, muitos deles, quer dizer, muitas algas habitam a superfície desses animais. Então, eles acabam adquirindo a coloração dessas algas. Muitos dos pigmentos deles vêm dessas algas que colonizam aqui a superfície deles. Então, quando a temperatura da água se eleva, as algas elas acabam saindo desse ambiente. O coral ele fica desprotegido, fica sensível, vulnerável e pode facilmente adoecer por conta de parasitas, enfim. E aí esse coral pode vir a morrer. Quando esse coral morre, outros animais vão ser também afetados, porque os corais eles servem de abrigo para muitas espécies de animais marinhos. Então gera uma consequência em cadeia, né? Então é só para vocês conhecerem, né, e ficar a par de uma situação que é um problema ambiental que está acontecendo e que está causando a morte de muitos corais no nosso litoral, no litoral do mundo inteiro, tá? No mais é isso, agradeço a atenção de quem assistiu até o final e sugiro que deem uma lida no capítulo 7 do livro didático para que vocês possam praticar e desenvolver melhor esses conhecimentos discutidos aqui. Então, até a próxima e bons estudos!